Estamos recebendo aqui dos nossos estúdios nossa querida Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental e vem tratar de um assunto muito interessante hoje, nesta terça-feira. Paty, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco mais uma vez aqui nos estúdios da Auriverde. Boa tarde. Boa tarde, Léo, boa tarde, Gabi, Luizinho, Modo, Luizão e toda a nossa audiência, que é sempre muito fiel, né? Pois é, e hoje nós vamos tratar sobre entrevista motivacional e os seus comportamentos. Ô, Paty, eu já começo perguntando para você o seguinte: a entrevista motivacional, ela pode ser considerada uma técnica? Não só pode, como deve. Ela é uma técnica, né? É uma técnica que foi desenvolvida em 1980 pelos psicólogos William Miller e Stephen Hawking. E ela foi desenvolvida, Léo, inicialmente para tratar com o alcoolismo, para tratar com pessoas alcoólatras, mas ela foi tão... ela fez um sucesso tão grande que até nos dias de hoje ela é difundida em outras áreas, como a área da saúde, de comportamento e da educação. Então, ela é uma ferramenta poderosa. Mas engana-se quem pensa que fala assim, é uma entrevista motivacional. Entende que vai ser levado assim, a pessoa a um estágio de motivação. E não é. É um estágio totalmente diferente. E em que a entrevista motivacional se baseia, Paty? A entrevista motivacional, Léo, ela se baseia nas técnicas de perguntas abertas. Qual que é a ideia? Você faz perguntas abertas e essas perguntas abertas, ela leva a pessoa à reflexão e à resolução e uma autoanálise. E dessa forma, ela consegue trabalhar a ambivalência em relação à mudança de comportamento. E, Paty, dentro desse contexto ainda, quais as principais características da entrevista motivacional? Léo, eu separei aqui 6, né? Vou explicar assim bem detalhadamente. Minha voz hoje está bem... Tá bem falha, né, tá Paty? bem Eu percebi, rouca. não quis perguntar, mas... não, gente, esse tempo, ele deixa a gente meio, né? Eu tô com a minha garganta bem falha. Se eu tiver um acesso de tosse aí, me perdoa. A gente tosse junto, que eu também tô... A minha garganta, ela tá ruim Tá hoje. tudo numa boa aí. Não se preocupe, Então, não. vamos lá. A primeira coisa, foco no paciente. Essa técnica do foco no paciente, ela tem como objetivo respeitar a autonomia do paciente ou do cliente e a tomada de decisão. Eu até faço uma colocação, eu não uso muito essa palavra paciente, porque eu não gosto dessa palavra, porque quando você fala paciente, dá a impressão que a pessoa que você está trabalhando, que você está tratando, ela está ali... esperando algo acontecer, né? E na realidade, quando existe qualquer aplicação dentro do processo terapêutico, qualquer aplicação de ferramenta, não pode ser um paciente, né? A pessoa ela tem que interagir, ela tem que tomar a iniciativa de mudar o estágio dela. Então, quando você fala paciente, é muito complicado. Eu estou falando isso, Léo, porque já me perguntaram. Por que você usa a palavra cliente em vez de paciente? Por conta disso. Porque parece que a pessoa está ali... Passiva, esperando. Passiva, exatamente. E não toma a iniciativa na mudança. Por isso que eu uso a palavra cliente em vez de paciente. Então, vamos lá. Foco no cliente ou no paciente, respeitando a sua tomada de decisão e sua autonomia. Perguntas abertas, como eu expliquei. As perguntas abertas, ela leva a uma autorreflexão e a um autoexame. A escuta reflexiva. O que é essa escuta reflexiva? O terapeuta, ele ouve atentamente o que o cliente está dizendo e ele devolve tudo aquilo que ele ouviu, fazendo perguntas abertas, auxiliando o cliente a se ouvir, a entender o que ele está falando. A afirmação. A afirmação também é extremamente importante, porque quando você afirma o que a pessoa está falando, você está entendendo e entrando na visão de mundo dela.
E aí isso você valida e acolhe as emoções e os sentimentos. Uma das coisas que eu sempre falo, Léo, eu vou sempre dizer que a nossa visão de mundo não é o nosso mundo, né? Nós somos criados e dentro da nossa criação nós vamos criando as nossas crenças. E ali a gente, dentro das nossas crenças criadas, a gente estabelece a nossa visão de mundo. Então a minha visão de mundo é uma, a sua visão de mundo é outra. Então se eu não tenho essa escuta, né, sem julgamento e reflexiva, a ponto de acolher tudo aquilo que o paciente ou o cliente está falando e devolver para ele ouvir o que ele está falando e aí fazer as perguntas abertas, a pessoa não consegue entender o contexto que está sendo abordado. Então, é extremamente importante isso. É importante para o terapeuta e é importante também para o seu cliente-paciente. A afirmação, né, reconhecer e acolher as emoções e os sentimentos, né, dentro desse processo. A sumarização. O que seria essa sumarização? A sumarização é, no final, você pegar todo aquele discurso, tudo aquilo que foi discutido, fazer um resumo e devolver para o seu paciente, para ele conseguir entender o processo e ali estabelecer uma discussão e gerando novas perguntas abertas. E a evocação. O que seria essa evocação? Como eu te falei no início, a nossa visão de mundo não é um mundo. Então, quando acontece muito dentro, né, principalmente dos pais, quando eles querem que o filho tenha uma mudança de comportamento, ele vai buscar, o pai busca o desejo dele para a mudança de comportamento do filho, e não o desejo do filho para a mudança de comportamento. Então, isso não funciona. Então, idealizar no filho aquilo que ele quer. Exato. Então, quando você trabalha com a evocação, como é que é isso? Você evoca, ou você traz, ou você busca, né, junto com o seu cliente-paciente, qual é o desejo dele genuíno para que tenha essa tomada de mudança, né? Essa tomada de decisão, a decisão de mudar. Então, você observa a diferença? Ele está mudando não pelo desejo das outras pessoas, do fora. Ele está mudando pelo desejo dele. Por isso, a questão da evocação. Evocar aquilo que está dentro dele, né? Que está intrínseco nele. Por que eu preciso mudar? Quais os benefícios para a minha mudança? É porque meu pai quer? Não. Porque meu pai e minha mãe quer. Não é um motivo genuíno. Se for para o paciente, né? Sim, tudo bem, mas se não for, não vai ser o suficiente para que essa pessoa tenha essa mudança de comportamento real e genuíno. Agora, Paty, dentro ainda desse contexto, né, falando sobre entrevista motivacional, quais os reais benefícios, né, que essa entrevista motivacional ela acaba proporcionando, Paty? Olha, ajuda o cliente, o paciente a mudar, a achar e encontrar a sua motivação intrínseca, né? Por que ele de fato ele quer essa mudança? Ou por que de fato essa mudança vai ser favorável para ele? O que leva o que levou ele a ter o comportamento que ele está tendo e que precisa ser mudado. Então, é o processo do entendimento. Então, leva a pessoa à mudança, a encontrar o seu e a mudança profunda mesmo. Esse é o primeiro. Reduz a resistência ao processo. Se ela entende o porquê que ela está buscando essa mudança, a resistência dela vai cair por terra. Então, ela vai ter essa mudança porque ela vai entender que é uma mudança necessária para ela e não para as pessoas que estão ao redor dela. Vai ser bom para ela, primeiramente, né? Mahatma Gandhi dizia que a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Então, começa da gente para o mundo. Então, se eu quero ver um mundo melhor, eu começo mudando, né? E aí diz que eu começo arrumando a minha cama primeiro, né? Aí eu parto para mudar o mundo. E fortalece também um compromisso entre o paciente, o paciente-cliente e o terapeuta. Tem esse vínculo fortalecido e esse compromisso também fortalecido. Empoderamento do paciente também. Ele começa a entender que ele tem a capacidade de tomar as decisões por ele mesmo. Ele se empodera. Eu estou fazendo isso, por que eu faço isso?
Ah, eu estou fazendo isso por conta disso, disso. Para que vai ser bom? Vai ser bom para isso, isso. Ele começa a ter um entendimento do porquê ele está agindo da forma que ele está agindo. Antes da dica do filme, para a gente fechar o nosso bate-papo, a Gabi De Ângelo está aqui comigo e também tem perguntas sobre este assunto, entrevista motivacional hoje com Patrícia Rossi. Fala, Gabi. Paty, minha primeira pergunta é super rápida. Fazendo uma breve pesquisa aqui na internet sobre o tema entrevista motivacional, eu li aqui uma informação que diz que a entrevista motivacional é uma técnica breve que pode acontecer em poucos encontros. É verdade isso? Sim. Com certeza. O que acontece, Gabi? As perguntas abertas, ela te leva a uma reflexão profunda. E na maioria das vezes, em alguns atendimentos terapêuticos, o que é muito comum acontecer, a pessoa ir buscar uma resposta. Então, quando ela não tem essa resposta e começa a ser obrigada a pensar nas perguntas, ela começa a encontrar as suas respostas. Né? E por que é interessante isso? Porque, como eu disse, a minha visão de mundo não é a tua visão de mundo. As minhas experiências, ela não pode servir para nortear as tuas experiências. Porque a nossa visão de mundo é totalmente diferente. O que serve para mim pode não servir para você. Agora, quando você me traz uma demanda, eu observo e te faço algumas perguntas em cima dessas demandas, e você responde se ouvindo, você já encontrou sua resposta. Simples. Em poucos encontros você consegue ter um resultado, sim. Vai depender também, né? Uma coisa que eu sempre costumo dizer no meu espaço é que quando você começa a puxar o fiozinho do novelo, ele vai te levando para um ambiente mais profundo, né? O que está na superfície você consegue resolver de forma muito rápida, muito objetiva. Mas quando você resolve fazer esse mergulho, você quer realmente fazer esse concerto, às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas nas primeiras sessões você consegue ter resultados muito positivos. E aí, Paty, para finalizar aqui a minha participação, no começo da nossa conversa, você disse que a entrevista motivacional, inicialmente, ela era feita mais indicada para pessoas que desenvolveram algum tipo de dependência e tudo mais. Queria que você aprofundasse isso. Continua sendo mais indicada para esse tipo de pessoas ou qualquer pessoa pode resolver os seus problemas utilizando da entrevista motivacional? Com certeza. Ela continua sendo muito utilizada no processo para dependência, né, alcoolismo e algum outro tipo de dependência, até como em outras áreas de comportamento, de educação, de saúde. Funciona muito na parte nutricional, para pessoas que têm problemas de obesidade ou que têm compulsão alimentar, ou qualquer tipo de vício, como de álcool, de droga. Então, funciona assim. Mas você pode utilizar ela, inclusive, dentro da área da educação. Recentemente, eu tenho trabalhado com alguns adolescentes e eu usei essa técnica para ajudar um adolescente a estudar. Ele tinha dificuldade e aí fazendo as perguntas abertas, né, entendendo o processo, eu passei para ele algumas ferramentas que a gente desenvolveu ali, à medida que ele foi me passando as respostas das perguntas que eu estava fazendo para ele, e ele teve um resultado muito bacana, ele continuou aplicando. E recentemente eu ainda recebi um feedback, a mãe dele me mandou um áudio dizendo de como ele ainda está aplicando isso e os resultados favoráveis que isso tem trazido. Então, e eu apliquei ele na área da educação. Eu estava aplicando dentro da área da saúde, né? Mas para ele a gente desenvolveu uma ferramenta ali naquele momento para ele aplicar na área da educação, para ele conseguir estudar e ir bem nas provas. Obrigada, Paty. Ô, Paty, e a dica de filme sobre entrevista motivacional? Léo, eu tenho duas aqui. Uma, ela vai falar muito profundamente em relação a própria entrevista motivacional, que é um filme de 2005 chamado Coach Carter, que é um treino para a vida, que fala a respeito de um treinador de basquete, que ele vai usar a entrevista motivacional em todo o processo dele. E tem um que é mais profundo ainda, que vai te levar aí a muitas outras reflexões, que é um método perigoso, que é um bate-papo e uma conversa, né, entre a Carl Jung e o Freud, né, sobre uma paciente que eles estavam tratando.
Então, é um pouco mais profundo, mas é um filme que vale muito a pena. Para mim, quando eu estava estudando, fazendo curso sobre isso, foi um dos filmes que eu estudei bastante. Ele te traz uma reflexão não só dentro desse processo, ele não vai trabalhar muito a questão da entrevista motivacional, mas ele vai tratar com você a importância da empatia, a importância de ter uma escuta sem julgamento, uma escuta ativa e sem julgamento. E sem você fazer uma competição da tua dor com a dor do outro. Eu passei por isso, então a minha dor é maior que a sua. Então, é um processo bem interessante. Chama-se um método perigoso. Legal. Patrícia Rossi conosco aqui nos estúdios da Rádio Auriverde, participando de mais uma semana de uma boa conversa. Pati, beijo no coração, até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, Léo. E para a nossa audiência que quer nos encontrar nas redes sociais, é só procurar por Patrícia Rossi Treinamentos, Instagram Patrícia Rossi _oficial, TikTok Patrícia Rossi _oficial. E lembrando que todas as terças e quinta-feira, às 19 horas, no canal do YouTube Aprendendo com o Senhor e pelo TikTok, Patrícia Rossi _oficial, eu abro uma live para a gente fazer um estudo. E nós estamos estudando sobre o livro do profeta Jeremias. Então, quem quiser participar, hoje, às 19 horas, ou pelo canal do YouTube Aprendendo com o Senhor, ou Patrícia Rossi, no TikTok Patrícia Rossi _oficial. Beijo grande, fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados. Amém. Patrícia Rossi conosco, volta semana que vem para uma boa conversa.